Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda videoaula com o tema de farmacodinâmica. Vamos seguir viagem então agora conversando sobre os conceitos importantes sobre os fármacos agonistas e antagonistas. Na aula passada nós vimos então dois importantes conceitos sobre a afinidade e a eficácia, no qual a afinidade de um fármaco se relaciona com a ocupação, ou seja, com a capacidade de um fármaco ligar-se ao seu alvo, ao seu receptor. Também nós vimos a importância do termo eficácia, que está relacionado com a ativação desse receptor desencadeada pela presença desse agonista. E, uma vez ativado esse receptor, essa resposta, então, se propagar intracelular, desencadeando um determinado efeito, por exemplo. A adrenalina é um exemplo de fármaco agonista que se liga ao seu receptor beta-adrenérgico. Ela tem a afinidade com esse receptor, formando o complexo adrenalina-receptor beta-adrenérgico. A adrenalina ela tem a habilidade de promover, então, a ativação desse receptor beta-adrenérgico e, uma vez ativado, esse receptor vai desencadear uma série, então, de precursores intracelulares, desencadeando o aumento, por exemplo, da força e da frequência cardíaca e, consequentemente, da pressão arterial. Fármacos agonistas, a exemplo da adrenalina, são fármacos que, ao se ligar ao receptor, promovem a sua ativação. Nós podemos comparar fármacos agonistas no que se refere à potência desses agonistas. Podemos comparar potências de fármacos, claro que dentro do mesmo sistema, no qual a potência está relacionada, então, à dose do fármaco. Há uma relação inversa entre a potência e a dose do fármaco, ou seja, com menor a dose do fármaco capaz de desencadear um determinado efeito, mais potente ele vai ser. Nós utilizamos, então, para comparar potência de fármaco, a CE ou DS50, que é a concentração ou dose necessária para um determinado fármaco produzir 50% do efeito máximo. A gente vai entender isso aqui daqui a pouquinho. Então, dois fármacos A e B, por exemplo, podem ser comparáveis com relação à sua potência, ainda que produzam um efeito máximo, 100% de efeito num determinado sistema. Vejam a seguir, para entender isso, a gente tem que compreender a curva dose-resposta de um agonista, no qual nós temos nesse eixo o efeito máximo, por exemplo, aqui, em porcentagem, e a concentração do agonista dado como log da concentração. Ao aumentar a concentração do fármaco agonista, nós conseguimos observar também um aumento do efeito, aqui representado em X por cada observação que foi feita em um determinado sistema. Suponhamos que nós estivéssemos medindo, então, como na aula passada foi mostrado, a contração da musculatura lisa de um determinado vaso. À medida que aumenta a concentração do agonista, está aumentando também o efeito observado naquele sistema de contração. Do lado aqui direito, nós observamos esses pontos, então, interligados, onde, ao aumentar a concentração de determinado agonista, atingiu-se 100% da resposta. E nós observamos aqui que há, então, uma concentração que ela é capaz de gerar 50% dessa resposta máxima, CE ou DS50. Veja, então, nesse exemplo, onde nós temos dois fármacos A e B, utilizados, por exemplo, para promover a contração de um determinado tecido. Aqui nós temos porcentagem, então, de ação de 20, 40, 60, 80 e 100% de efeito. E nesse eixo nós temos a concentração dos agentes que foram utilizados para causar o determinado efeito. Veja que, ao aumentar a concentração, nós observamos, então, um aumento do efeito. Bom, mas poderia me perguntar, qual dos dois fármacos produzem maior efeito? Qual? Os dois produzem 100% do efeito. Veja aqui, todos os dois são capazes, nesse exemplo, de promover, de atingir 100% da resposta. Então, A e B, eles produziram 100% efeito máximo.
No entanto, para produzir 50% dessa resposta máxima, foi necessária uma concentração menor do fármaco A quando comparada ao fármaco B. Sendo assim, eu posso então afirmar que nesse modelo, nesse caso, o fármaco A é mais potente que o fármaco B, porque ele possui uma CS50 maior do que uma CS50 menor, uma concentração menor do que a do fármaco B para produzir uma mesma resposta. Surgem então dois importantes conceitos, que são fármacos agonistas totais e agonistas parciais. Os fármacos agonistas totais, como aqui representado, nós observamos um sistema 100% de resposta, ou seja, nós temos resposta máxima aqui, 100%. Exemplo é o efeito da histamina no coração de cobaia e da acetilcolina em músculo reto de rã. Observem que tanto na curva verde, que representa então a resposta da acetilcolina a esse tecido, quanto da histamina quanto da acetilcolina, nós temos 100% de resposta. Por outro lado, quando nós olhamos aqui o comportamento, a resposta de determinado tecido a diversos compostos de metônio substituídos sobre o músculo abdominal de rã, observamos que mesmo aumentando muito a concentração desse fármaco, a gente não tem 100% da resposta. Temos sempre, então, respostas submáximas nesse sistema. Nessa situação, esse gráfico do lado direito, ele traz, então, bem representado esses conceitos de agonista total e agonista parcial. Veja que, para que nós tenhamos 100% da resposta por um fármaco agonista total, 100% de resposta, não é necessário que se tenha 100% de ocupação. Veja que nesse caso nós temos em torno de 20% de ocupação. Em aulas seguintes a gente vai entender um pouquinho por que isso acontece. Já nessa representação em verde, nós temos 100% de ocupação de um determinado receptor por um determinado fármaco e ainda assim a gente tem resposta submáxima, a gente não tem nem 50% da resposta. Esse fármaco B é um exemplo de um agonista parcial. Bom, então o fármaco ele interage com o receptor, por exemplo, um receptor fisiológico, formando um complexo. Esse complexo vai levar então a uma resposta farmacológica. Se esse agente ativa o receptor, nós chamamos esse fármaco de agonista. Um fármaco agonista, a exemplo da adrenalina, que eu comentei anteriormente, eles vão simular efeitos reguladores dos compostos sinalizadores endógenos. Por outro lado, o fármaco também pode se ligar a um determinado receptor fisiológico, porque ele pode ter afinidade por esse receptor, mas não ativar esse receptor. Ele simplesmente ocupa o receptor sem a possibilidade de ativá-lo. Nesse caso, o que vai acontecer? Simplesmente o fármaco vai ficar ocupando aquele sítio, impedindo que um agonista se ligue. Exemplo bem interessante seria então do propranolol se ligando ao receptor beta-adrenérgico e impedindo que a adrenalina se ligue. Nessa situação, onde o propranolol ocupa um sítio de ligação da adrenalina, como o propranolol não tem habilidade de ativar esse receptor, uma vez então ocupado e impedida de adrenalina atuar, nós não observaremos, por exemplo, o aumento da frequência cardíaca e da força de contração que seria por ela induzida. E nesse caso, nós teríamos então um desfecho de redução da pressão arterial. Esse é um interessante exemplo, então, da ação mesmo do fármaco propranolol, que pode ser utilizado como um agente antihipertensivo, porque ele ocupa o sítio de ligação da adrenalina, que seria um agonista,
impedindo então que a adrenalina atue. Um fármaco antagonista ele não produz ação estimuladora intrínseca, mas vai impedir então a ação dos agonistas. Nós terminamos então essa aula de hoje diferenciando os fármacos agonistas e antagonistas. Um fármaco agonista é aquele fármaco que se liga ao receptor promovendo sua ativação, enquanto o fármaco antagonista é um fármaco que se liga ao receptor, mas não promove a ativação desse. Muitas vezes, é o caso da adrenalina e do propranolol, agonistas e antagonistas, eles vão competir pela ligação ao mesmo receptor, no caso, ao receptor beta-adrenérgico. Um fármaco agonista total, ele tem uma eficácia de 1, ou seja, a habilidade em ativar o receptor de 1, enquanto fármacos agonistas parciais, essa eficácia é maior do que 0 e menor do que 1. E o fármaco antagonista, uma vez que ele não ativa o receptor, a sua eficácia é 0. Reveja então, no início da aula, os conceitos de ocupação e de eficácia, os conceitos então são bastante importantes para que se compreenda a ação desses fármacos no organismo. Espero que vocês tenham gostado e nos encontramos em breve para as próximas aulas. Um abraço a todos.